Pronto, pessoal, aqui está a nossa revisão de português, tá? Olha só o que vocês têm que fazer. Na número 1, eu pedi para que vocês circulassem os encontros vocálicos. Por exemplo, cauda. Quais são as vogais? A, U e D. Quais estão juntas? O A e o U. Então, aqui é um encontro vocálico, ok? Saúde. Cadê o encontro vocálico? O A e o U. Mas o que aconteceu? Eles não ficaram separados. Luísa. Nós temos o U e o I. Mas só que o U e o I não ficaram separados, mas esse é o encontro vocálico. Então, vamos ver essas duas formas. Eu pedi para que quando vocês circulassem o encontro vocálico, também classificar em ditongo e hiato. Por quê? Porque existem 3. Ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é quando duas vogais continuam juntas, mesmo depois de ter sido feita a separação. E todas essas palavras eu já deixei separadinha, né? Para facilitar para vocês. Então, quando elas continuam juntas, mesmo depois que a gente fez a separação silábica, a gente vai ter que contar quantas vogais estão naquela palavra juntas. Na palavra cauda, tem 2 vogais juntas. E se tem 2 vogais juntas, nós temos um ditongo. Então, eu vou lá e coloco a palavrinha ditongo de lado. Ok? Na palavrinha saúde, as 2 vogais que estavam juntas, elas se separaram quando eu fiz a separação. Porque a vogalzinha U, que é uma vogal fraca, ela está acentuada. E se ela está acentuada, ela pode ficar sozinha. Então, quando eu falei, ó, sa, u, de, o U ficou sozinho. Tá vendo? Quando nós temos 2 vogais que se separam, quando a gente faz a separação, nós temos um hiato. Agora vamos observar aqui na palavra Luísa. Lu-i-za. Nós temos outra vogalzinha fraca, só que ela também está acentuada. Luísa, tem um acentozinho lá no i. Então, ela ficou sozinho, ó. Lu-i-za. O i está sozinho. Então, se houve uma separação em 2 vogais que estavam juntas, nós temos novamente um hiato. E aí, vocês vão fazer isso em todas. Sempre que tiver 2 vogais juntas, é um ditongo. Sempre que as 2 vogais se separarem, aí nós temos um hiato, ok? Número 2, eu coloquei um textozinho, ó, porque eu já ensinei isso também nas aulas online, mas é legal que vocês revejam esse mesmo conteúdo. Para ajudar, eu coloquei uma bem específica assim, para vocês irem conseguindo fazer a assimilação de cada regrinha que vocês deveriam aprender agora, tá? Então, vamos lá, ó. Organize as palavras de acordo com algumas regras de separação que estão abaixo, ó. As regras são essas. Só que te esqueceu de colocar assim, ó. Organize as palavras da questão 1. As palavras são a da questão 1.
Lembre-se, vogais fortes são A, E, O. E as vogais fracas são I e U. As vogais fracas, elas não podem ficar sozinhas numa sílaba. Mas, se ela estiver acentuada, ela se torna forte. Igual essa palavrinha que eu falei aqui, ó. Saúde. O U não é uma vogalzinha fraca? Não poderia ficar só. Mas como ela está acentuada, com acento em cima, ela vai poder ficar sozinha. Então, lembrando disso, vamos agora para as regrinhas de separação. Essas são as mais simples que vocês vão aprendendo assim aos poucos. Não se preocupe com o tempo, vocês vão pegar elas mais... vai pegar bem melhor, tá bom? Porque vocês vão rever esse conteúdo ainda algumas vezes. Então, vamos lá. Vogal fraca mais vogal forte se separam. Então, vamos lá ver quais tem vogal fraca e vogal forte. Vamos lá. Vogal forte e vogal fraca, ficou junto. AU, vogal forte e vogal fraca, se separou só por conta do acento. Vogal fraca mais vogal fraca. Olha só que tristeza, bichinha. Era para elas estarem unidas por conta do L, né? Só não ficou porque tem um I acentuado. Itaú, também aqui nós temos uma vogal forte com a vogal fraca, só que o U está forte por causa que ele está acentuado. Agora aqui, ó, vogal fraca e vogal forte. Achamos a palavrinha que nós queríamos, não é isso? O U é fraquinho e o A é forte. Então, ó, vogal fraca mais vogal forte. Então, eu venho aqui e escrevo a palavra rua. Vou colocar maiúsculo, rua, tudo maiúsculo, né? Bastão. Pronto. Rua. O U é fraco e o A é forte. Então, essa regrinha aqui está dizendo que o A vai ficar separado do U exatamente por causa disso. Sempre que tiver um A, ele vai ficar separado. Vamos lá. Se tem outra fraquinha com uma forte. O I é fraco e o A é forte. Então, afiado. Vogal fraca, vogal forte, separa. Então, afiado também fará parte dessa regrinha. Vogal fraca, mas vogal forte. Ó, afiado. E aí, vocês vão encontrar outras que tem a vogal fraca, mais vogal forte. Sempre olhando para cá. Vá devagarzinho, com paciência, que vocês vão entender bem direitinho. Agora, eu quero que encontrem palavras que tenham vogais iguais. Vogais iguais, gente, elas sempre vão se separar. Então, vamos lá procurar palavras que tenham vogais iguais, ó. Já achei aqui a primeira, ó. Cooperação. Olha só, se separaram. Por quê? Porque são vogais iguais. Então, a palavrinha cooperação tem que ir para as palavras iguais, ó, as que tem as vogais iguais. Certo? Aí lá no texto, lá naquelas palavrinhas ainda vai ter outras palavras que tem vogais iguais. Vamos para a terceira regrinha. Uma vogal forte e uma vogal fraquinha. Nunca vão poder se separar porque elas... A vogal fraquinha, ela não pode ficar sozinha, né? Você deixaria uma pessoa fraca sozinha? Não, porque ela
nem iria existir. Então, como é que a gente percebe isso? Aqui na vogal fraca tem que ter um U ou um A, um I ou um U. E na vogal forte pode ter o A, o E e o O, né? Então, vamos tentar ver isso nas palavras lá em cima. Vogal forte e vogal fraca. Ó, vogal forte e vogal fraca. Cauda. Já temos uma primeira palavra, né? Vamos ver outra. Vogal forte com vogal fraca. Vogal forte com vogal fraca. Vogal forte com vogal fraca. Olha assim, aqui a palavra baleia. Ela pode entrar nessa regra, porque o E e o I é uma vogal forte e o I é uma vogal fraca. E elas ficaram juntas. Então, a gente pode colocar também a palavrinha baleia lá. Então, cauda e baleia a gente já pode colocar lá. E depois vocês vão terminando o restante, certo? Agora vamos para a próxima regrinha. Vocês podem continuar procurando outras palavras, tá? Aqui as palavras com ão. Ão nunca se separa. Ou ão, ou ãs. Assim, ó. Tá? Ou até oi. Tá? Essas aqui não podem se separar. Tá? Vamos lá. Já achei, ó, João, peão, união, essas três podem ir para lá, porque só tem elas mesmo, certo? Vou escrever aqui só uma e vocês continuam. Próxima regrinha. Vogal fraca, acentuada. Nossa, essa aí a gente já viu bem no começo, né? Ó, saúde. É uma vogal fraca, U, mas ela está sozinha porque está acentuada. Luísa também, não é? O I é uma vogal fraca que está sozinha porque está acentuada. Então, saúde, Luísa. Se vocês quiserem, vocês podem encontrar mais também, tá certo? Vou botar aqui só saúde. Joia. E vocês vão encontrando o restante lá naquelas palavras. Agora, número 3. Responda de acordo com os textos anteriores. Então, vocês vão lá naqueles textinhos que eu escrevi e vão responder isto aqui. O que é um tritongo? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ditongo, tritongo e hiato. Tritongo. 3 vogais juntas na mesma sílaba. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra enxaguei, deixa eu botar ela aqui, ó. Enxaguei. Olha só. Ela é um tritongo. Por quê? Porque o G e o U, ele é um dígrafo e ele não pode se separar, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Enxaguei. O G e o U, ele é um dígrafo e eles não podem se separar. G, U, E já é uma sílaba, que é a sílaba G, né? E o I não pode ficar sozinho, porque ele é uma vogal fraca. Então, o U, o E e o I são 3 vogais que ficaram juntas na mesma sílaba. Vai ficar em, EM, EN, chá, XA e guei na terceira sílaba. Tudo junto, certo? Então, enxaguei, ela tem 3 vogais numa mesma sílaba.
Isto é um tritongo, que é diferente de sílabas, tá, gente? Aqui tem 3 sílabas, mas foi coincidência. Sílabas é as partezinhas que nós falamos de cada palavra. Mas o tritongo é relacionado às vogais, certo? Então, aqui tem U, E, I. 3 vogais que ficaram juntas na separação. Então, eu vou escrever lá no tritongo. Ó. São 3. Ai, ai. 3 vogais que ficaram com M, porque já passou, juntas depois da separação. Ok? E aí você vai ver os outros exemplos e vai colocar aqui também. Que é um ditongo, também tá lá, e o que é um hiato também tá lá, que eu já expliquei na questão anterior. A D, quais são as vogais fracas e como elas se chamam? Quais são as vogais fracas? Olha só. As vogais fracas são as vogais I e U. Aí você vem aqui. São as vogais I, tracinho, U. Quais são as vogais fortes? São as vogais A, tracinho, E, tracinho, O. Joia até aqui? Fazendo uma retificação dessa questão aqui, tá, gente? Olha, não era assim como se chamam, tá? Era só pra gente saber como é que era a regra dela. Então, vogal I e vogal U não podem ficar sozinhas, sem estar acentuada numa sílaba. E já as vogais A, E e O, elas podem sim ficar sozinhas numa sílaba, desde que não esteja junto da consoante, que a consoante não pode ficar só. E para uma sílaba existir, ela precisa de uma vogal. Então, eu não posso nunca ter uma consoante sozinha, certo? Então, retificando agora essa questão. Joia? Vamos passar agora para aqui na 4. Escreva palavras com al, el, il, ol, u. Ok? Essas aí são mais fáceis de vocês descobrirem. Álbum, né? Elfo. Então, dá para vocês irem tranquilo procurando, pesquisa, pode colocar aqui, tá certo? Na 5, pesquise as palavras abaixo e observe se estão escritas incorretamente, com J e G. Circule somente as corretas. Aí vocês vão pesquisar e vão olhar, né, se estão lá certinha e vai circular só as corretas. Então, eu vou dizer somente uma para você ver, ó. Geladeira. Pesquisei, tia Cris. Tá errado, geladeira não se escreve com J, então não circula. Vim aqui em janela,
Ah, tia Cris, eu pesquisei janela. Janela se escreve com J mesmo. Então, janela, eu vou lá e vou e circulo. Ok? Então, vocês vão terminando essa daí. É bem tranquilo. E eu vou explicar a 6. Na 6 é o encontro consonantal. Lembrando que encontro consonantal, ó, são duas consoantes juntas, mas quando pronunciadas mantém o seu próprio som. Lembra que a tia colocou um vídeo falando sobre o som original quando eles estão falando, né? Eu vou fazer até um exemplo. Olha aqui a palavrinha braço. Eu vejo que tem aqui, ó, um B e um C, que são duas consoantes. Mas eu tenho que ver se elas estão pronunciando o sonzinho delas ainda original. Braço. Vamos tentar ver, ó. B, R, B, R. Eu consigo ouvir o B e consigo ouvir o R. Então, braço é um encontro consonantal. Eu vou lá, ó. E já marco aqui, ó. Que essa daqui é o meu encontro consonantal. Essa aqui tem encontro consonantal. Já no QU, desculpa, no LH, eu não consigo ouvir o som do L e do H. Eu só vou escutar um som. Lha. Né? Lha. Então, LH não é um encontro consonantal porque eu não consigo ouvir o som de cada uma separada. Joia? Então, eu vou para a próxima e vou tentando averiguar através do som que eu pronuncio cada uma delas, para saber se elas continuam sendo, se elas são o encontro consonantal ou se não são, de verdade. Na letra B, eu já deixei um exemplo de como vocês devem usar as palavrinhas aqui de cima para colocar aqui. Eu não quero que peguem cada palavra que achar e coloque aqui. Eu quero só os encontros consonantais que vocês encontraram. Por exemplo, aqui no braço, vai botar só BR aqui embaixo. Certo? Na 7, complete palavras com E ou com I. Aí vocês também podem pesquisar a palavrinha e ver se ela é escrita com E ou com I. Certo? Como tem pouquinho, eu não vou fazer nenhuma, que é para vocês poderem fazer todas, tá? Beijos, até mais tarde.